Olá, sejam muito bem-vindos ao Business A2 Podcast. Eu sou Ingrid Capper, fundadora da Capper Consultoria e mentora de líderes. E eu estou aqui com o meu marido, meu esposo. Esposo é muito brega, né? Ué, por quê? Esposo, Não, tá claro, certo, uma coisa certo. tradicional. Não, é importante. Não, tem que demonstrar respeito. Exatamente. Importante. Carlos Pereira, consultor na área de tecnologia. E aí, vamos lá então, pessoal. E hoje, né, o nosso tema do nosso podcast é como ser um profissional que influencia pessoas. Tcharam! Como, Carlos? Como ser um profissional que influencia pessoas? Eu só step. Eu só faço as perguntas aqui. Entendi. Certo. E assim, gente, porque esse tema, né? Esse aí foi um tema que foi trazido pelos nossos ouvintes. É isso mesmo, foi na caixinha, foi na caixinha? Foi na caixinha, né? Então, para quem não me segue, né, por favor, já me siga aí, Capper Ingrid, né? Para acompanhar, né? É ali que a gente centraliza algumas informações do nosso podcast. E se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal. Em breve aí teremos, né, Carlos? Quem sabe um canal próprio do Business A2 Podcast. Vamos ver. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, para que o vídeo chegue a mais pessoas aí, encaminha para aquele seu amigo que não sabe como influenciar pessoas, né? E esse é um tema que ele tem muito a ver com presença executiva, e é engraçado, assim, porque tem muita coisa no mundo corporativo, né, Carlos, que as pessoas falam muito, né? Mas elas não sabem o que realmente significa e o que realmente tem que fazer na prática. É isso aí. Então a pergunta é, o que é influenciar pessoas? O que é influenciar pessoas, né? Então vamos começar pela base, pelo básico, né? E tem uma frase de uma autora que eu gosto muito. Na verdade, são dois autores, né? Eles escreveram um livro juntos e a frase diz o seguinte, ó, que influenciar pessoas é a capacidade de mobilizar informações, apoio e recursos de um setor da rede para obter resultados em outro. Vou repetir aqui, né? Então, é mobilizar informações, mobilizar apoio, mobilizar recursos para obter resultados, né? E aí, vocês sabem que eu adoro contar histórias, né? E eu quero contar a história aqui de uma cliente minha que trabalha com médicos, mas ela não é médica, né? Então, ela trabalha com outros médicos e ela tem um cargo alto, um cargo executivo, e ela precisava aprovar um projeto, né? E segundo ela, não sei, né? Ela que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, né? Os médicos costumam ser muito difíceis e ter um certo ego, né? Não todos, é claro, né? Mas são difíceis assim de convencer. E aí, essa minha cliente, o que ela fez? Bom, eu preciso ter esse projeto aprovado. O que eu faço para aprovar esse projeto? Ela foi lá e conversou com outro médico. Então, o chefe dela era um médico e ela precisava aprovar esse projeto com ele. Ela foi lá e conversou com outro médico antes, né? Por quê? Porque, normalmente, quando tu quer influenciar pessoas, né, as pessoas elas se mobilizam mais. Elas aceitam e acatam sugestões de iguais. Então, é muito mais fácil um médico convencer outro médico, né, do que, eventualmente, uma pessoa de uma administradora, psicóloga, enfim, né, contadora, né, que vai tentar convencê-lo. Então, ela fez isso, né? Ela foi lá, conversou com um médico que era próximo do chefe dela, que também era médico, convenceu a pessoa, né, explicou os motivos, e aí foi muito mais fácil conseguir ter o apoio e a aprovação nesse grande projeto aí, né? Então, é isso. Perfeito. Fazendo uma analogia uma comparação com a definição que tu tinhas trazido, né? Eu gostei dessa definição, que é mobilizar informações, apoios e recursos de um setor da rede, da tua rede, né, para obter resultados em outro. E foi o que ela fez, né? Isso. Ela tinha um contato nessa rede, que era esse médico que provavelmente já tinha um relacionamento mais próximo, né? Alguém com quem ela se dava bem. Aí ela foi e buscou esse médico para ajudar a influenciar o outro médico, que no caso era o chefe. Isso. Né? E esse ponto de tratar com iguais
é algo que não só necessariamente dentro do universo médico isso conta, né? No universo técnico isso conta bastante. Para quem está acostumado, né, a lidar com pessoas técnicas, a lidar no universo técnico, isso é uma coisa que acontece muito. Tu tendes a ter o respeito das pessoas quando elas te reconhecem como um igual, né? Ou como alguém que tem o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de informação. No universo técnico isso é muito assim, né? Então, assim, se tu és um gerente de uma área técnica e não conhece tecnicamente daquilo que está sendo feito, a tendência é não ser respeitado. E a tua influência cai muito, né? Se as pessoas notam que, apesar de ser um gerente, tu tens o conhecimento necessário para estar ali, né? Tu passa a ser respeitado, né? E isso ajuda a influenciar. A influenciar. Não, excelente. E isso que o Carlos falou, acho que é importante, porque é um gatilho mental, tá? Então, assim, eu gosto muito de marketing digital e a gente estuda muito os gatilhos mentais, né? Quando a gente vai fazer um lançamento, enfim, e tem o gatilho mental da prova social, que, na verdade, nada mais é do que isso que nós estamos falando, né? As pessoas, elas se movimentam, né? Se os iguais se movimentam. Então, é isso aí. Então, é isso, influenciar pessoas. Tá, mas qual é a diferença entre influenciar pessoas e manipular pessoas? Pois é. Será que Olha aí, falei o nome da pessoa. Mas tudo bem. Ai, que droga. Não era para ter falado, mas tudo bem. Existem muitas aí no mundo. Mas assim, será que essa minha cliente, ela manipulou? Ou será que ela influenciou, Carlos? Não sei. Tu não sabe, sim. Não, eu acho que ela influenciou. Nesse caso, eu acho que ela influenciou. Não manipulou, ela influenciou. Então, assim, tem uma diferença aí que eu acho que é importante, que as pessoas confundem, né? As pessoas, elas sempre acham que influenciar é tirar vantagem com quem está no poder, né? Mas não tem nada a ver com isso. Aí você está fazendo politicagem, que eu acho que aí tem uma conexão muito grande entre fazer politicagem e manipular. Então, o que é manipular? O que é manipulação? Manipulação é adotar uma imagem, né? Isso aqui, segundo um autor do livro O Líder 360, John Maxwell. Significa adotar uma imagem ou tomar certas atitudes para ganhar vantagem com quem está no poder. Então, na verdade, a diferença, já dando aqui, né, antecipando, a diferença ela está muito na tua intenção. Tá? Então, isso aqui é super importante. Então, quando eu quero tirar vantagem de alguma coisa, eu quero ganhar vantagem com aquela pessoa ali, eu estou tentando manipular a situação. Se tu é controlado completamente pelo teu desejo de crescer, né, pelo teu desejo de progredir acima de produtividade, acima de excelência, e aí tu está fazendo politicagem. O que é influenciar? É construir uma rede de contatos pessoais que te forneçam suporte, feedback, insights, recursos, informações, apoio. Então, na verdade, assim, influenciar é quando tu tem uma rede que possa te propiciar não só uma vantagem, né, mas como feedback, né, que seja um ganha-ganha, né? Então, agora eu vou trazer um outro ponto que a gente já falou aqui. Influenciar tem muito a ver com desenvolver networking. Tá? Desenvolver networking. E por que as coisas estão relacionadas? Tu não consegue influenciar ninguém sem ter construído uma rede de contatos. Então, assim, influenciar não é algo que tu faz isoladamente. Carlos, agora acordei, hoje eu vou influenciar. Acordei para influenciar, vou lá influenciar. Não funciona assim. Não é um negócio que tu faz isoladamente. É um processo lento, é um processo demorado. Né? Tu precisa construir confiança das pessoas. E aí tem uma outra frase, que eu não me lembro quem é o autor, mas eu vou descobrir, vou deixar aqui embaixo, que diz o seguinte, as pessoas precisam gostar de você para ver o que você está pedindo como algo que vale a pena ser feito. E isso é muito verdadeiro no Brasil. Tá? Isso é super importante, acho que você pode comentar depois. Eu não tenho tanta experiência assim, trabalhando com outras culturas, né? Mas eu tenho uma sensação de que no Brasil a gente é muito relacional, né? E o fato de eu gostar de ti facilita, né? Se eu gosto de ti, já tenho meio caminho andado para eu concordar com aquilo que tu fala, né? E eu acho que em outros lugares assim do mundo, eu não sei se isso é tão forte. O que tu acha? Eu acho que difere de cultura para cultura. Eu acho que assim. Mas quando a gente fala em influência, eu acho que o gostar faz diferença em qualquer lugar. Tá. Certo?
Porque as pessoas podem fazer coisas por ti ou não, independentemente de gostar ou não de ti. E aí eu acho que no Brasil tem muito dessa coisa de que se por algum acaso não gostar, a probabilidade de tu conseguir ser bem-sucedido é muito baixa. Eu acho que isso é uma questão mais cultural. Mas a influência tem um quê até de um desejo de ajudar, de fazer parte, e acho que aí gostar passa a ser muito importante. Acho que isso é independente de cultura. Cultura. Por isso que, assim, ser bem-quisto faz toda a diferença. Né? Ser bem-quisto faz toda a diferença. Excelente, né? Então, até para quem não assistiu aqui o episódio, né, do networking, vou deixar aqui no link, o link desse vídeo, porque eu acho que vale a pena, porque tem uma conexão muito grande. Não vou falar as coisas de como desenvolver networking, então só vamos recapitular, né? Para influenciar, é importante que você tenha uma rede de contatos, então que você construa essa rede de contatos, tá? E por falar em link, né, do vídeo, né, eu já quero falar aqui que capacidade de influenciar pessoas é um dos temas do meu programa Presença Executiva, né? Que eu vou deixar aqui o link para quem quiser, né? Ele é um produto meu que está sempre aberto. E vou pensar se eu vou deixar um cupom de desconto para os nossos ouvintes, né? Então, mas assim, qual é a ideia do Presença Executiva? Eu te ajudo a ter uma postura executiva e alcançar aí um salário de 20K ou mais, e influência certamente está dentre as características aí que você precisa ter para ter uma presença executiva. Só um detalhe aqui que eu acho que é importante, Carlos. Antigamente, há pouco tempo atrás, eu ensinava, né, eu dizia para os meus clientes para eles fazerem um mapeamento das pessoas que eles precisavam exercer influência. Né? Então, pega aí 5 pessoas que tu precisa exercer influência, que são pessoas assim, que são fortes e que têm poder, enfim. Né? E hoje eu já não acredito mais nesse modelo. Tá? Justamente porque quando tu mapeia pessoas previamente, né, aí tu está buscando se relacionar com quem, em algum momento, vai te trazer algum benefício. E as pessoas percebem isso. Tá? Então, eu gosto muito mais da ideia de que eu contribuo, né, eu dou, e eu faço de maneira constante isso, né? Eu me faço ser bem-quisto para daí conseguir influenciar o maior número de pessoas possíveis, né? Mas aí já indo depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os passos aí de influenciar. Mas é importante, embora tu não tenha que mapear previamente, né? É importante que tu saia da tua zona tradicional de amigos que tu já tem intimidade, que tu convidaria para ir para tua casa, né? Porque a gente tende a ficar... o Carlos eu me dou bem, a gente tem várias coisas em comum, então é com ele que eu vou conversar. E o fulaninho lá, que eu não tenho grande coisa em comum, eu também já não vou conversar. Então, já falando um pouquinho sobre como influenciar pessoas, sair um pouco da sua zona tradicional de amigos, né? E aí seguindo, né, Carlos, ali sobre como é que eu posso influenciar pessoas, né? Acho que um ponto super importante é você gostar de gente, né? Tem que se interessar pelas pessoas, né? Tem que se interessar pelas pessoas, né? E para se interessar pelas pessoas, né, tu precisa entender que, assim como você, as pessoas têm defeitos. Né? Então, encontre razões para gostar dos outros. Eu tinha muito esse negócio, né, de ter certos preconceitos, né, contra pessoas. E aí eu vou contar uma história aqui. Quando eu estava na faculdade, dessa vez não vou falar o nome, pelo amor de Deus. Não vou falar o nome de mais ninguém aqui, para não causar, né, problemas. Eu estava na faculdade, eu fazia psicologia na PUC aqui do Rio Grande do Sul, e eu tinha uma colega que era filha de um grande empresário aqui do Rio Grande do Sul. E ela, obviamente, tinha muito dinheiro, né? E a gente, com aquele meu preconceito e um preconceito que é bem comum, né? Que é o preconceito contra o rico. É muito louco isso. É que o rico é ruim, né?
E eu não era diferente, achava que por ela ter muito dinheiro e frequentar lugares, né, a gente ela seria uma pessoa snob que não valeria a pena fazer contato, né? Pois bem, passei a faculdade inteira, então, passando assim, cumprimentando, né, essa pessoa que era filha de um empresário. Até que no 8º semestre da faculdade, a faculdade tem 10 semestres, né? No 8º semestre da faculdade, a gente acabou sentando um dia junto numa cadeira que era eletiva, se não me engano, e a gente começou a conversar, né? E ali eu descobri que eu tinha passado ali 4 anos da minha faculdade, que eu tinha perdido a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível. Então, acho que essa aí é um exemplo, né, de o que não fazer, né? Cuidado com seus bias, né? Com seus preconceitos em relação aos outros, né? A gente tende a escolher aquelas pessoas que são iguais, né? Não sei se isso já te aconteceu, Carlos, não sei se essas coisas assim de ter preconceitos, né? Acho que tu é um pouco mais aberto aí que eu, né? É que eu sou uma pessoa querida, né? É diferente. Assim, aí é isso, né? O que a gente vai fazer? Não, mas esse ponto, né? Que para influenciar pessoas é necessário ter um interesse genuíno. Na realidade, eu não tinha interesse nenhum naquela pessoa, né? Então, eu em algum grau também sou assim. Tem pessoas que me interessam mais do que outras, né? Eu não costumo necessariamente me fechar absolutamente, assim, né? Mas é natural. Algumas pessoas, tu tem mais interesse por elas, porque elas fazem alguma coisa que te chama atenção, né? Ou porque são parecidas. Ou porque são parecidas e tal, compartilham, né, daquela realidade. Mas se para poder influenciar é necessário ter uma rede, tem que ampliar isso, né? Então, esse é um ponto, né? Exatamente. E eu acho que, então, o primeiro ponto, né, para influenciar pessoas é ter interesse pelos outros, né? E aí o seguinte, aí no segundo passo, né, que na verdade aí é uma consequência de tu desenvolver relacionamentos, é que a partir do momento em que tu desenvolve relacionamentos que as pessoas percebem que tu tem interesse genuíno por elas, e aí tu vai começar a ter a capacidade de influenciar. Por quê? Porque ser benquisto, como tu bem comentou, é um passo para influenciar, né? E tem uma frase da Karen Wickre, eu acho que se diz assim, Wickre, do livro de Desenvolver Networking, que eu vou deixar aqui embaixo depois, que eu gosto muito, assim, que resume isso. As pessoas querem contratar ou fazer parceria com pessoas que conhecem, gostam e confiam. Então, se tu é benquisto, tu já tem meio caminho andado. Né? Eu vou pegar um gancho aqui, e aí depois eu te devolvo a palavra para voltar para o exemplo de apresentação de projeto. Eu vou pegar um gancho aqui, assim, de um livro que, quando fala em influenciar pessoas, tem um livro que é um clássico, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? Vou pular a parte do fazer amigos, vou falar só da parte de influenciar pessoas. Mas, que é um livro, para quem não leu, eu recomendo. Assim, é um livro, literalmente virou um clássico, já traduzido em diferentes línguas e tal. É um livro já antigo, mas ele fala o básico, né? Ele fala o básico e é isso. Então eu vou listar algumas coisas aqui que esse livro lista. Não vai perder a graça a ler o livro, porque ele traz fundamento e traz uma série de exemplos para você objetivo, tá? Como influenciar pessoas. E aí aqui nós estamos falando de uma influência no nível direto, pessoal, 1 para 1, né? Não usando a rede e tal, usando o contato direto das pessoas. Agora eu vou começar a listar as coisas e já imaginem na cabeça de quem está nos ouvindo pessoas que vocês conhecem que têm exatamente essas características, assim, sabe? Porque, no geral, tu começa a te lembrar, começa a pensar, começa a te lembrar. Então, pensem nas pessoas que vocês conhecem que têm essas características. Primeiro, seja um bom ouvinte. Parece estranho que alguém que queira influenciar outrem tenha que ouvir, né? Mas é fundamental, na realidade, né? No momento que tu ouve as pessoas, elas se sentem importantes, né? Elas se sentem ouvidas, se sentem acolhidas. Então, isso é uma coisa importante da troca, né? Não só falar, também seja ouvir. E ser um bom ouvinte, ouvir de forma atenta, né? Faz diferença. Fale coisas que interessem aos outros. Né? Não só o que interessa a si. Também parece estranho. Se eu quero influenciar as pessoas, eu tenho que falar o que interessa a elas, não o que interessa a mim. Pelo mesmo motivo. Né? Se é uma troca, se é uma relação, há de se interessar pelo outro. Então, aqui vem os pontos de interesse. Né? Como é que tu tem que se interessar pelo outro? Tu tem que ouvir.
né? Tem que falar o que interessa para o outro, né? E aqui tem gente que faz isso magistralmente. Faça as pessoas se sentirem importantes. Por mais simples que elas sejam, ou a situação, ou... faça as pessoas se sentirem importantes. Em alguns casos, basta chamá-la pelo nome. Uhum. A pessoa saber que tu sabe o nome dela faz toda a diferença, né? Às vezes, em algumas situações em que não era esperado aquilo, mas tu sabes o nome daquela pessoa, só o fato de chamá-la pelo nome, aquilo já fez toda a diferença. Ela já se sentiu importante. Então, faça as pessoas se sentirem importantes, reconheça-as, valorize-as, certo? Isso vai te ajudar a influenciá-las também, porque tu vai ser bem-quisto. Tudo isso, no fim, vai levar para o mesmo ponto, né? Desafie as pessoas a pensarem por si mesmas, né? A maneira mais fácil de convencer as pessoas de alguma coisa é se elas acharem que elas se convenceram, né? Ou seja, se elas chegaram àquela conclusão, elas mesmas foram capazes de construir aquilo ali e chegaram naquela conclusão mais do que eu convencê-las através de argumentos. No fim das contas, é sempre um autoconvencimento. Então, faça isso. Faça com que elas... incentive-as a pensar por conta própria, né? Evite ser o chato que fica contestando e discutindo e batendo de frente, né? Isso não lhe ajuda. Não quer dizer que nunca deva acontecer, nem que isso não seja necessário, mas para quem quer influenciar as pessoas, isso não é um bom momento. Mostre apreciação pelos demais, também vem na mesma linha. Aí tem um tema também da vulnerabilidade, né? Admita seus erros, né? Comece admitindo seus erros. Muitas vezes uma boa forma é tu... Ou quando outra pessoa comete um engano, tu diz assim, olha, isso já me aconteceu assim. Claro. Esse tipo de coisa ajuda, traz proximidade, conecta e evita que tu fique sendo aquele que sabe tudo, que é o perfeito, né? E o outro não. Então, isso ajuda, né? Se coloque no lugar da outra pessoa, tente ver as coisas pelo prisma da outra pessoa. Isso é fundamental também para gerar proximidade e para poder dizer alguma coisa que faça diferença para ela, né? Apele para os motivos mais nobres. Se tu queres influenciar as pessoas e existe uma conexão com algo mais nobre dentro daquilo que tu pode fazer, apele para isso. O que eu quero dizer com isso? Se existem coisas que tu queres influenciar as pessoas e tu tem como conectar com causas nobres, com coisas acima daquela relação um para um ou do teu interesse pessoal, faça-o. Entende? Então, isso aqui é para ajudar as pessoas. Isso é para ajudar a cidade. Isso é para crescer. Isso é para evoluir. Esse tipo de coisa ajuda muito. As pessoas sensibilizam, as pessoas são levadas pelo porquê. A gente já falou sobre isso, né? Então, quando tu trazes o porquê e esse porquê de alguma forma se conecta com algo mais elevado do que um simples interesse particular, isso ajuda a influenciar as pessoas, ajuda a fazer com que elas vão junto, né? Dramatize as suas ideias. Conte histórias, né? As pessoas gostam de histórias, então essa é sempre uma boa forma de engajá-las e, por consequência, uma boa forma de também trazê-las contigo e influenciá-las, né? E desperte o entusiasmo nos outros, né? Quem quer influenciar os demais tem que ser capaz de entusiasmar as pessoas, né? Dificilmente alguém que tem influência, realmente de influência, não tem carisma, não consegue entusiasmar os demais, né? Pessoas que não entusiasmam os demais não influenciam. Pois é, e carisma, assim, é uma coisa que... Como é que eu faço para ter carisma? Algumas pessoas... Tem naturalmente. Tem naturalmente, né? O que eu vou fazer? Não, porque carisma, né? Parece que... Como é que é? Me parece aquelas coisas meio mágicas, assim, né? Mas o que é que tu acha que é carisma? Como é que a gente pode... Pessoas que praticam essas coisas que eu comentei... Tem carisma. Essas coisas... Normalmente, pessoas carismáticas fazem estas coisas. Pode ver. E são coisas práticas. Ou seja, são coisas que se pode fazer. Desde que haja um interesse genuíno pelo outro, né? Tu pode fazer isso, entendeu? Então, presta atenção. Conheça o nome das pessoas. Realmente se interessa por elas. Coloque-se nos lugares, sabe? Assim, busque uma aproximação. Conecte com algo mais elevado. Né? Traga histórias. Se mostre frágil também. Né? Então, essas coisas... te aproximam. E aí, tu te torna bem-quisto e, consequentemente, consegue influenciar. Então, para mim, o carisma é nato. Algumas pessoas, acho que são natas nisso. Mas, assim, dá para melhorar? Dá. Eu coloquei aqui alguns pontos que o próprio livro coloca, na realidade, não sou eu, né? Mas com os quais eu concordo, que são coisas perfeitamente factíveis. Né? Sim. Para mim, assim, carisma tem muito a ver com ser autêntico. Isso. Né? Isso, acho que e também me remete um pouco ao propósito, né?
Que tem a ver com tu tá fazendo aquilo ali. E tem duas coisas no que tu falou. O Carlos já falou tudo, na verdade, agora, então acabamos o podcast, porque tudo que eu ia falar acabou, né? Não tem mais nada para dizer. Mas, assim, não, acho que tem duas coisas assim, que eu quero... eu quero frisar aqui, né? Acho que a coisa do ser bom ouvinte, ela passa muito por... o mundo não gira ao teu redor, né? As pessoas querem influenciar e elas entendem que elas têm que falar. E, na verdade, influenciar tem muito mais a ver com saber ouvir do que falar, né? E a outra coisa também que eu gostei que tu comentou é que as pessoas não mudam porque... As pessoas elas não fazem algo porque tu está pedindo, né? Se fosse por isso, bastaria, se eu quisesse mudar o comportamento de alguém, bastaria eu dizer para ela que ela precisa mudar, né? Tu tem que mudar, né? As pessoas só fazem as coisas porque é bom para elas. Então, assim, quanto mais tu conectar a um desejo da pessoa, mais tu vai conseguir influenciar ela. Isso aí é para tudo, para dar feedback, para ter conversas difíceis, né? Para tudo. Então, é super importante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo foram capazes de lembrar de pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? E olha como essas coisas são atemporais, né? Esse livro, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, escrito, eu não falei antes, né? Pelo Dale Carnegie, foi escrito em 1936. Eu não sabia. E segue atual, certo? Atual. Assim, perfeitamente, tu consegue ler e dizer assim, faz todo sentido. Não sabia, cara. Mas vale a pena a leitura. Tá, mas e assim, ó, a forma como tu fala, importa ou não? Certamente importa. Certamente importa, né? Na verdade, eu gosto muito da ideia de linguagem executiva, que é um outro tema que está dentro do Presença Executiva, né? A linguagem executiva, ela tem uma frase, inclusive, de um livro que eu gosto muito, que se chama Palavras Mágicas. É um dos poucos livros que fala exatamente sobre linguagem executiva. E ele diz o seguinte, ó, que dizer a palavra eu recomendo, ao invés de dizer que eu gosto, deixa as pessoas 32% mais propensas a acatar sua sugestão. Se eu digo assim, ó, eu recomendo esta água, né? As pessoas tendem a aceitar mais, né? O linguajar usado nas reuniões de resultados adotada pelos CEOs aumenta o retorno sobre o investimento daquela empresa. Então, se o CEO, que é o representante maior da empresa, né, e ele tem essa coisa de representar, inclusive, fisicamente, né, então ele tem que ter uma presença executiva muito maior, dependendo da forma como ele fala, isso pode aumentar ou reduzir o retorno sobre o investimento. Então, respondendo a tua pergunta, sim, porque linguagem transmite autoridade, passa confiança, estimula a tomada de decisão e gera conexão, enfim, né? Então, certamente, cuidar da forma como você fala faz toda a diferença para influenciar. E aí para mim, eu traço uma diferença. Eu estava falando sempre dessa questão do one-on-one, né? Da relação one-on-one, que é muito o que toca o livro ali nessa questão, mas agora tu está trazendo uma questão mais corporativa, né? E aí nós estamos falando do CEO. O CEO não necessariamente precisa ser um cara carismático, né? A relação aqui é outra, né? Aí aqui é uma relação de business. Então, na realidade, autoridade, confiança, né? Assim, eu confio no que ele está dizendo. Ele entrega o que ele promete. Esse tipo de coisa, ela pesa muito mais, né? Nesse universo de business do que propriamente eu gostar do CEO da empresa, ele ser um cara simpático, né? Então, acho que fazendo essa diferenciação, existe aquela relação 1 para 1, que era que o livro traz. E aí tem a ver com carisma. Que aí tem a ver muito com carisma, né? E aí tem uma outra questão mais corporativa, que aí vem de confiança, de autoridade, né? Em alguns casos, de austeridade, para alguns aspectos específicos. Que aí é um outro nível que aí vem nessa linha da presença executiva e tal. E da linguagem executiva. Mas legal. Acho que assim, gente, esse é um assunto gigante, né? Influenciar pessoas, ela pega um pouco de tudo que a gente já falou aqui, né? É verdade. Porque é propósito, é presença executiva, é uma série de coisas. Networking, né? Que foi um vídeo super, super assistido aqui no nosso canal. Mas, assim, uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a gente pode dar muitas dicas, né, sobre isso, mas tem uma coisa que eu posso dizer, assim, que
que combina com presença executiva, com ter a autoridade, e tem a ver com esse último ponto, que é a linguagem, tá? Que é ler. Tá? Ler, porque o ler, ele te dá uma... Eu acho que ontem a gente conversava sobre isso, né? Isso. Eu até não vou falar o que tu me disse ontem sobre... Eu peguei um livro para ler, um romance. Isso. E aí tu me disse sobre ler, né? Livros que eu gostei. Eu acho que ele tem a ver um pouco com construir vocabulário, com... Repertório. Repertório. Né? No fim das contas, eu acho que isso faz diferença para tudo. E certamente, se tu vai precisar usar a linguagem, repertório faz muita diferença. Não só para isso, mas isso faz muita diferença, né? Então, assim, seja para transmitir, para influenciar pessoas no universo de negócio, seja para transmitir, influenciar pessoas no universo pessoal, a tua capacidade de comunicação faz toda a diferença, né? E ler contribui muito para isso, né? Seja romance, sejam livros técnicos, sejam os dois, o ideal é que sejam os dois. Né? Isso. Mas esse pode ser um outro podcast para a gente falar a respeito. Mas aqui a gente está sempre citando livros e citando coisas exatamente porque isso faz parte da dinâmica, né? De aprender através da leitura. Exatamente. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Vamos ficando por aqui. Não se esqueçam, então, de curtir, de comentar, dar sua opinião aí sobre o seu poder de influência, né? Nos sugerir outros temas também, que serão muito bem-vindos. Exatamente. Então tá. Pessoal, nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.